8h17, Márcia Zaru está conosco aqui nos estúdios. Márcia, bom dia, bem-vinda ao Que Você Faria com 4 milhões de reais. Olha, eu fiquei pensando aqui enquanto a gente estava vendo essas respostas. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, Márcia. bom dia, ouvintes da Nova Brasil Brasília. Fiquei pensando, e essa professora falou em educação, e eu penso sempre na Abrace, que é uma instituição que ajuda crianças com câncer, e é uma instituição que depende quase que exclusivamente de doações. Então, acho que a primeira coisa que eu faria era uma doação bem grande para o pessoal da Abrace. Coisa boa, olha aí. Vamos ajudar os outros, né? Vamos pensar no próximo. Eu acho que aí. antes da gente pensar nas viagens, mas claro, aí depois a gente viajava, fazia um monte de coisa, mas eu acho que a minha prioridade seria a Abrace. Muito bem, Muito Márcia. legal. E hoje a gente fala sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que já começou nesse fim de semana e continua até o próximo dia 16. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, o festival é muito vibrante, muito tradicional e é o festival mais antigo do Brasil. É uma tradição e é um orgulho para os brasilienses. Ele foi criado em 1965. Eu peguei algumas imagens do arquivo público para quem está acompanhando. Paulo Emílio Salles Gomes, que foi professor da UNB, que aparece aí, foi o criador do festival em 1965, que começou como Semana do Cinema Brasileiro. E só na terceira edição passou a se chamar festival. Teve a presença de pessoas muito importantes sempre. A gente não pode esquecer de Vladimir Carvalho, que foi uma presença desde o início do festival e que foi muito aclamado nessa abertura esse fim de semana. A gente vê Grande Otelo, vimos várias personalidades passando e o Candango, que é o troféu almejado por quem trabalha com cinema. Paulo Emílio dizia o seguinte, que até o pior filme brasileiro nos diz mais que o melhor filme estrangeiro. Olha só, que forte isso, Eu achei hein? muito forte, eu separei essa frase porque eu acho que ela diz muito e eu acho que ela nos leva a refletir sobre a importância do nosso cinema. Porque tem muita gente que despreza o cinema brasileiro, mas o cinema brasileiro nos fala de nós mesmos. E isso é muito importante, a gente está falando da nossa identidade, da nossa cultura. Então, achei essa frase muito emblemática. A abertura foi super emocionante, como sempre é. Eu estive lá, fiz algumas imagens também para quem está no YouTube. A gente teve, além da Praça da Alimentação, que reúne um monte de gente, feirinha e tal. No Cine Brasília, né? No Cine Brasília. Abertura sempre no Cine Brasília. O Cine Brasília merece uma coluna só para ele, né? Porque também é um cinema que é uma marca da capital, projeto do Oscar Niemeyer, tem o relevo acústico do Atos Bulcão dentro da sala de cinema. É um cinema super tradicional que foi inaugurado, gente, um dia depois da inauguração da cidade, em 1960. Então, é absolutamente tradicional, um palco maravilhoso. Teve o Batalá, uma apresentação do Batalá, as meninas da percussão deram um show, foi super emocionante e sempre tem essa coisa muito visceral. O homenageado da noite foi o ator Antônio Pitanga, que tem 84 anos e mais de 60 filmes e minisséries no currículo. Caramba. Uma figura de muito peso, muito carismática e que fez um discurso emocionante e emocionado quando recebeu essa homenagem do Festival de Brasília. Eu separei um pequeno trechinho da entrevista, do depoimento dele ali no palco. Tá, assim, aquele som, as pessoas aplaudindo, aquela coisa, mas eu acho que dá para pegar um pouco o que ele falou e a emoção do momento. Então, vamos ouvir, é bem rapidinho. Brasília foi a grande tribuna para o cinema, para a democracia, para a questão social, questão racial, para a questão dos povos originários, da negritude aqui tivemos voz e vez, e continuamos tendo voz e vez. Viva o maior festival do Brasil! Que Lindo, força, né? hein? Quanta energia, né? Fortíssimo. 84 anos. 84. E dizendo que Brasília é o festival mais importante do país e que deu voz e vez a todas essas questões durante essas 56 edições
que aconteceram ali no palco do Cine Brasília. Então é muito emblemático, é muito forte, e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho de Brasília sediar esse festival e dar voz a todas essas questões pelo audiovisual, que é tão importante. Por isso que a gente fala da importância do cinema brasileiro. Que demais, Márcia. E aí, como é que os ouvintes podem participar desse festival? Bom, tem a programação. Até o próximo sábado, o festival segue com a exibição dos filmes da Mostra Competitiva Nacional, a partir das 8 da noite no Cine Brasília. A partir das 6 da tarde, tem os filmes da Mostra Brasília. Tem também festivalzinho para criançada, além de debates, palestras e outras atividades. E o interessante é que está rolando paralelamente em Planaltina e em Samambaia, no Complexo Cultural de Planaltina e de Samambaia. Isso é legal também porque descentraliza um pouco. Quem quiser ter acesso à programação completa pode acessar no festcinebrasilia.com.br, festcinebrasilia.com.br. Aí no site tem toda a programação com os horários, os dias, tudo bem explicadinho para que as pessoas não percam nada desse grande festival, que é o mais antigo, mais tradicional e palco de todas essas ações políticas, porque o festival foi muito atuante, inclusive na época da ditadura militar. Em 1971, Vladimir Carvalho teve um dos filmes, que foi O País de São Saruê, censurado, não pôde ser exibido no festival. E aí, 72, 73 e 74, o festival nem aconteceu. Então, a gente tem esse palco realmente de muita resistência e de muita pulsação política. E aí o festival tem essa coisa sempre, né? Brasília é conhecido, o público de Brasília é conhecido por ser muito visceral. Então tem vaia, tem aplauso, as pessoas se manifestam durante os filmes, as pessoas se manifestam durante os discursos. É muito empolgante, muito pulsante, muito vivo esse festival. Além de muito tradicional e de ser um orgulho para a cidade. Muito interessante a gente reforçar que é o festival mais antigo do Brasil, aqui, o nosso Festival de Brasília. Para você ouvinte ter uma ideia, olha, Márcio, o Festival de Gramado, que também é muito conhecido, ele começou em 1973. O nosso é de 65, né? 65. O de Brasília é o mais antigo. Junto ao de Gramado, são os dois mais importantes festivais do Brasil. Mas foi muito bom ouvir o Antônio Pitanga falando: esse é o maior e melhor festival, viva Brasília! Então foi aquela comoção ali no público. A sala do Cine Brasília, que tem capacidade para mais ou menos 500 lugares, estava lotada. E foi muito bonito, foi uma festa muito bonita. E aí, no final, antes da exibição do primeiro filme, teve um depoimento também da secretária de audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga. E ela frisou que o acervo do Vladimir Carvalho é uma prioridade para o Ministério da Cultura. Manter esse acervo, cuidar desse acervo e encontrar um local adequado para a exibição desse acervo. Então foi uma coisa que acalentou o coração da gente, porque eu já fiz uma coluna inteira aqui falando sobre o acervo do Vladimir, Sim. que é uma pérola, que é um tesouro da cidade e que precisa ser cuidado, preservado e exibido para as pessoas, aberto para o público, para os estudantes, para quem tem interesse em cinema. Então achei muito interessante ela ter colocado isso ali no discurso dela. Foi endossada pelo secretário de Cultura, Cláudio Abrantes. Ele também falou que a secretaria também está empenhada. O IFAM do Leandro Grassi também está empenhado. Então, eu acho que agora a gente tem uma força-tarefa para salvar esse acervo do Vladimir. Isso também deixou o coração da gente bem aquecido, bem tranquilo com esse objetivo, né, que a gente está vendo desses órgãos que resolveram finalmente abraçar essa causa. Muito legal. E como é bom ver Brasília abraçando o Cine Brasília, né? Saber que a sala de 500 pessoas estava lotada. Tem até uma estrutura montada do lado de fora, né? Para tentar organizar ali o público, os carros que acessam. É um patrimônio nosso e ver aquele lugar ocupado, cheio de gente, de eventos, um seguido do outro, é realmente muito, muito legal. É uma festa, né? É uma festa. E, ao mesmo tempo, é um espaço de reflexão e de debate. Então, isso também é muito interessante, porque você tem também a indústria do cinema também se movimenta para ser repensada.
E aí tem um outro ponto que eu queria destacar no discurso do secretário de Cultura, que ele garantiu a volta do FAC para o audiovisual, que desde 2019 não tem edital para o audiovisual. Então isso é uma coisa muito importante também para movimentar o setor. A gente já disse aqui que cada R$ 1 investido nessa indústria do cinema, do audiovisual, retornam R$ 7 para o país. Então, é um investimento, a gente não está falando só da questão da identidade, que é tão importante, da gente mostrar a nossa cara, da gente explorar a nossa cultura de uma forma tão positiva com o audiovisual, mas a gente está falando também de uma indústria que gera recursos para o país. Muito bem. O FAC ao qual a Márcia Zaru se refere é o Fundo de Apoio à Cultura, né? Que ajuda a financiar e a fomentar aí ações dessa área aqui em todo o Distrito Federal. É uma parte da arrecadação de impostos que vai para a produção cultural da cidade. E que é tão importante, o FAC movimenta essa indústria que tem uma importância, não dá nem para a gente descrever o tamanho da importância da indústria cultural, em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro, porque é uma cadeia produtiva muito atuante, que pega muita gente. Então, a gente fica muito satisfeito de Brasília ter conquistado o FAC. E ficamos satisfeitos também de ouvir que o FAC do audiovisual vai retornar, que era uma demanda bem antiga da categoria. Márcia, eu adorei essas fotos históricas que você trouxe aí. Tem uma Arquivo Público. Tem Arquivo até uma Público de foto ali Brasília. do cigarrinho na mão da pessoa hoje. Olha aí, ó. É Paulo Emílio Salles Paulo Gomes. Emílio, E ele está com o cigarrinho aí de novo. Hoje não pode de jeito nenhum, né, Márcia? Não, hoje não pode de jeito nenhum. A gente sabe o quanto faz mal. Mas na época era o pessoal comum, entrava né? mesmo, né? Era comum. As pessoas fumavam e era até meio chique, né? O pessoal achava Isso aí. normal. É Ainda isso bem aí. que evoluímos nisso também, né? Exatamente. Até por uma questão de segurança também ali, carpete e tudo mais. Sabe que cortinas, né? o Cine Brasília teve uma reforma em, se não me engano, 2012 ou 2013, mais ou menos uns 10 anos atrás, e eles trocaram as poltronas do grande Sérgio Rodrigues, que eram as poltronas originais do Cine Brasília, eles trocaram por outras poltronas que eu particularmente acho extremamente desconfortáveis, as atuais, mas tem também uma questão dessa coisa de ser muito inflamável. O material antigo pegava fogo muito rápido e hoje você tem materiais mais resistentes e tal. Então tem essa preocupação também com a segurança das pessoas. Muito bem. Festival do Cinema de Brasília no Teatro Nacional, eu me lembro de ter ido já também, né? Já. Teve uma abertura que foi no Teatro Nacional, Isso. inclusive com barra 68 do Vladimir Carvalho. É isso, então foi nesse ano que eu fui. Foi nesse ano que eu fui. Foi esse ano, exatamente. Que é um filme maravilhoso, que mostra a invasão da polícia em 1968 à Na UNB e o depoimento dos professores que estavam lá e que participaram de alunos, que foram para a famosa quadra de basquete com as mãos na cabeça. Meu pai era um desses alunos na época. Olha só. Estava lá na quadra de basquete com as mãos na cabeça, a polícia em cima. Então foi um momento muito... E Brasília sempre apresentou muito essa resistência. A UNB foi um foco de resistência, o Festival de Cinema foi outro foco de resistência. Então a cidade não ficou calada vendo o que acontecia. E isso é muito bacana também a gente falar. Brasília sempre... as pessoas, os moradores, os candangos, os brasilienses, desde o início foram sempre muito atuantes e participantes. Todo mundo fala que o público de Brasília é muito politizado, e é mesmo. A gente tem a noção das coisas, a gente participa. No impeachment do Collor, o gramado em frente ao Congresso Nacional ficava coalhado de estudantes. Eu era da geração cara pintada, saía da UNB com os meus amigos e ia lá para a Esplanada. Então tem essa tradição de uma participação popular em todos os momentos históricos importantes do país. E isso é muito legal a gente ver, né? Que as pessoas realmente sabem o que está acontecendo e participam. Excelente. Márcia Zaru, nossa colunista, sempre às segundas-feiras aqui com Nossa Cidade. Márcia, boa semana. Obrigada por hoje. Uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil, que ela Que ela seja maravilhosa. Já aprendi.